aqui com o nosso podcast Metanoia. Meu nome é Rafael. Estamos aqui para bater um papo com pessoas especiais. E hoje eu trouxe aqui um grande amigo para falar um pouco da vida, né? Nós vamos falar hoje do mundo para Cristo. Então hoje estamos aqui com o Adrônico, um grande amigo meu, e gostaria de agradecer já, Adrônico, pela sua presença. Seja bem-vindo no podcast Metanoia. Obrigado, Rafael. É satisfação participar, né? Visto que é o primeiro podcast, tanto como o podcast Metanoia, como o primeiro podcast que, apesar de assistir vários podcasts, você sabe que assisto, nós assistimos, hoje está podendo participando. Eu acho que eu espero que seja de vários que eu possa participar com você. Claro. Porque a gente vai estar sempre tendo um bate-papo entre amigos, entre pessoas que vai ser um prazer sempre estar acrescentando conhecimento, podendo passar algum conhecimento. E hoje eu vou poder falar um pouquinho, né, da minha vida aqui, então vamos bater um papo e mostrar para as pessoas, né, a transformação que houve na minha vida e do mundo, né? E hoje em Cristo, que pode ser o nosso tema, né? Do mundo para Cristo. E é isso, poder falar um pouco de mim, e glorifico o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é uma oportunidade, porque a gente, de alguma maneira, é para a honra e glória do Senhor que nós vamos estar mostrando o que o Senhor pode fazer na vida das pessoas. Perfeito, Adrônico. Então vamos começar, dar início ao nosso podcast Metanoia. O nosso tema ele é do mundo para Cristo. Conta um pouco como que era o Adrônico do mundo. Fala um pouco aí para nós. Então, eu não sou vamos dizer, um lar cristão, né? Eu não sou, meus pais, né? Não eram seguidores, eram católicos assim, não seguidores, tementes a Deus, sim, né? Mas eu não sei se devido a essa situação, eu, consequentemente, não, no meu período de adolescência, de juventude, eu não tive esse interesse por conhecer a Cristo, apesar de ter tido algumas oportunidades, né? Que sempre tem alguém que fala de Cristo para a gente. Okay. Eu não tive esse interesse, então, devido a isso, eu tive algumas coisas que aconteceram na minha vida, que eu tive que tomar alguns caminhos tortos na vida, fiz algumas coisas que me custou, né? Como que eu posso dizer? Eu fiz coisas que teve consequências depois que eu tive que pagar, né? Mas, para a honra e glória do Senhor, eu conheci a Cristo. E foi um período, Rafa, que até eu conhecer a Cristo, cara, eu experimentei muita coisa, né, na vida. Minha vida foi, talvez, eu sempre sonhei, e sempre, por um bom tempo da minha vida, ser um jogador de futebol. Sempre pratiquei esporte, sabe? Nas escolas, jogos da escola, né? No bairro onde eu morava. E, inclusive, eu acho que, devido a esse podcast aqui, eu creio que muitas pessoas vão assistir, e muitas pessoas que vão assistir, que me conhecem, que sabem da minha vida antes, da minha trajetória, né? Exato. Vai ser edificante para muitos, porque vão ver realmente que teve essa transformação, né? Então, eu parei com o futebol em uma certa idade, digamos assim, que eu queria profissionalizar, não consegui. E ali me envolvi com algumas coisas que me tirou o foco, que me tirou desse percurso, digamos, dessa estrada que eu queria fazer. E
essas coisas que eu fiz, cara, que eu acho que arrependo, né? Eu acho que a gente tem que se arrepender, sim, de ter errado, de ter feito essas coisas erradas. Ok. Hoje eu entendo que eu queria ter conhecido não, né? Ter aceitado, não, ter buscado a Cristo antes, né? Para que eu não tivesse que passar por certas coisas que eu passei. Mas graças a Deus, né, fui alcançado. E como assim o Evangelho ele chegou até você? Qual o momento da sua vida que você viu que ele chegou? Até então você estava no mundo, né? Errou, como você falou, e tudo. E de um momento o Evangelho ele chegou em você. Como ele chegou? Então, Rafa, eu acho que Deus usou muitas pessoas, muitas vezes. Ok, perfeito. Ele chegou, eu tive N oportunidades de me apresentar para Cristo, né? Porque eu entendo que não é nós que aceitamos Cristo, é Cristo que nos aceita, né? É Ele que nos aceita. E eu tive muitas oportunidades. Hoje, o tempo passou e eu consigo entender. Me lembro de algumas vezes que eu tive a oportunidade de ouvir a palavra e eu fazia o apelo, eu levantei a mão, eu aceitei, mas muito na emoção, e acabou que várias vezes aconteceu isso e depois eu não me firmava, entendeu? Porque acho que era levado pela emoção, tudo, mas eu acho que isso era importante também, porque eu sempre igual eu falo com você, reconheci isso, eu sempre fui temente a Deus, eu sempre. Então já existia essa coisa, Deus sabia que, né, minha hora ia chegar, só eu que ainda tentava de Escapar, de ir para lá, de ir para cá, de fazer. Porque realmente, cara, quando você está no mundo, as coisas te atraem, né? Exato. Aquilo que a gente acha que é bom. Eu fiz, sabe, tive, né, período, né, algumas coisas, vício na vida que você tem por muitos anos, né, que aquilo acaba te segurando no mundo, né, porque o desejo da carne, a vontade de fazer aquelas coisas, aquilo tudo, uma vez que você provou, você acaba meio que gostando, né, porque as pessoas fazem porque gostam. Talvez acha porque é bom também, mas fazem porque gostam, né? Porque tem muita coisa que é boa e as pessoas não fazem, né? Tem muita coisa boa que eles não gostam, mas ali a gente acaba gostando dessas coisas e isso atrasou muito esse encontro meu com Cristo. E cara, eu tinha vindo para a Itália em 2000, conheci minha esposa hoje, né, que eu sou casado hoje. Em final de 2007 para 2008 a gente voltou para o Brasil. Né? E quando eu cheguei no Brasil, a gente já tinha o nosso filho, o Brian tinha 2 anos. E quando a gente chegou no Brasil, a gente teve a oportunidade de começar a congregar. E eu comecei a congregar na igreja perto da minha casa. Cara, e veio um desejo muito forte, né, de buscar aquele caminho ali, de seguir aquele caminho. E isso aconteceu, cara, e o inimigo ficou furioso. Ele ficou furioso a ponto de mandar na minha casa. Ele usou de situações que... Interessante que você vê, muitas vezes as pessoas estão fazendo coisa errada e perdem a família, perde, né? O casal se separa, acontece várias coisas. No meu caso, eu estava indo para a igreja, eu estava buscando o caminho. Então, como o Senhor já tinha, no meu entender, tipo assim, já falado, não, é a hora, e o inimigo também sabia que era a hora, ele tentou, de alguma forma, me tirar.
E aconteceu uma discussão com a minha família, com a minha esposa, e a gente já acabou indo para casa, mas dessa separamos. E eu fiquei uma semana, e quando eu fui na igreja nessa semana, a gente ficou sem se ver. Nessa semana eu fui na igreja e eu aceitei a Jesus ali, eu fui na frente da igreja. E a partir daquele momento ali, eu comecei a congregar naquela igreja e conversei com a pastora e ela já me deu, né, um conselho e eu fui atrás da minha esposa. Eu convivia com ela. Olha como é que é interessante, né? As coisas de Deus para um casal. Eu vivia errado em fornicação, porque a gente não era casado. Ok. E como eu fui atrás dela para poder reconciliar e tentar de novo trazer minha família, ela falou comigo, eu só aceito voltar se nós casarmos. Entendeu? E a família dela de uma denominação e eu estava em outra. Ele me fez ir para isso. Eu conversei com a pastora da igreja. Ela falou, você tem que ir para onde sua família está. Você tem que viver onde sua família está. E vai porque Deus, Ele é o mesmo em qualquer lugar. Ele está aqui, Ele está lá onde a sua família está, você vai se sentir melhor, você vai estar melhor. E é assim que o Senhor, Deus agrada. Família unida, junta. Eu comecei, o pastor falou comigo nessa igreja, eu comecei, né, a estudar para o batismo. Conversei com ele, expliquei como que foi, que aconteceu, que eu comecei a congregar na outra igreja. E a gente eu comecei a fazer o estudo para o batismo e nesse meio tempo ele me falou, não, você vai ter que casar, a gente vai organizar as coisas para você batizar, tudo e tal. E eu fiz tudo certinho, como manda o figurino, como diz, né? E casei, batizei, né? E continuei por 8 anos nessa congregação. Então, depois de 12 anos. Depois de 12 anos, eu voltei aqui para a Itália, porque muitas coisas aconteceram nesse tempo e nós oramos muito para poder voltar, porque eu entendi que Deus tinha um propósito para a gente voltar para cá. Tá? E essa transformação veio, tipo assim, todo esse tempo, as coisas vão acontecendo, você vai amadurecendo, você vai buscando entender aquilo que está acontecendo, né? Quando você aceita aquilo que é de Deus para sua vida, você começa a amadurecer, você começa a crescer como pessoa. Hoje eu cresci muito como homem, como pai, como marido. Eu tenho 25 anos que eu estou com minha esposa. A gente tem 16 anos de casado. E tudo isso aconteceu após a sua conversão. Toda essa mudança de escolher não mais conviver, mas sim casar, uma nova pessoa, tudo isso. Então, do mundo para Cristo, me fala assim, como que é o Adrônico hoje, cristão hoje? Né? É tudo isso que você está falando, e mais um pouco. Né? Então, é bom se converter, então, ao Evangelho, porque traz essa nova identidade, né? Para nós homens, né? Umas coisas talvez que você não fazia antes, quando você estava no mundo, hoje você já faz, porque você agora adotou uma nova identidade, correto? Correto. Então, Rafa, eu entendo que a gente tem que se dispor. Uma coisa que eu tinha medo. Eu tinha medo e vergonha de algumas coisas. E depois que eu comecei a perder esse medo e me entregar às coisas, né? E me entregar verdadeiramente para as coisas de Deus, hoje eu posso dizer para você que, olha para você ver, se eu te falar para você que é verdade, que eu nunca imaginaria, você, meu líder, né,
de diaconato. Eu não imaginava um diácono, talvez um membro da igreja, uma pessoa, um crente, né? Um cristão que busca a Deus, que serve a Deus, mas eu não imaginava ser diácono, entendeu? Eu não imaginava poder instruir algumas pessoas, porque de alguma forma a gente, né, nós temos essa oportunidade, e eu acho que também essa função de instruir pessoas. Hoje, eu não consigo hoje falar com alguém que eu não falo de Cristo para ela. Sabe? Porque o Espírito Santo fala comigo assim. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que foi trabalhar comigo, ele comentou comigo rapidinho, o Espírito Santo falou comigo, não, fala para ele. E eu sempre uso um pouco do meu testemunho, né, para que as pessoas realmente vejam o que aconteceu comigo, porque o testemunho da gente fala mais que tudo, né? E tudo aquilo que eu consegui até hoje de conhecimento, cara, eu tento passar para as pessoas. Porque hoje eu busco, como você falou, eu estudo, né? Eu procuro ler a Bíblia para poder me alimentar da palavra, ter o discernimento que o Espírito Santo, eu peço muito em oração, eu oro muito, eu peço para ser usado. E eu falava com a Alessia hoje, eu tenho falado muito com Deus, se o Senhor me usa para mim, de alguma forma, para poder chegar, né, até as outras pessoas. Hoje a gente tem muito pouco tempo para poder ir até as pessoas. Eu sempre falo com você, Rafa, eu tenho esse desejo da gente visitar alguns lugares, algumas pessoas, ir atrás de pessoas, poder ajudar, fazer um... E o tempo da gente é muito tomado pelas coisas da vida nossa hoje, né? Trabalho, casa, família e tudo. Então, eu oro e eu vejo essa oportunidade. Cara, eu sei que isso vai chegar até muita gente. Vai sim, né? E eu conheço muita gente me conhece. E muita gente que não me vê há muito tempo vai ouvir e vai ver, vai falar assim, realmente, aquele cara que eu conhecia, aquele cara que eu vi fazer isso, que eu vi fazer aquilo, que eu às vezes até aconselhei, hoje está ali podendo dar um conselho, falando da vida para as pessoas, né, para poder, eu falei, edificar vidas, né, para poder. E eu acredito, cara, que eu ainda Deus vai usar muito ainda para poder, através do meu testemunho, dessa minha transformação, do que o que Cristo fez na minha vida, né? Hoje está congregando, eu tenho minha família, cara, eu oro, eu agradeço mais a Deus todo dia, porque, cara, o Senhor tem sido, sabe, tipo assim, em todos os âmbitos da minha vida, Ele tem coberto. E eu só me sinto no desejo de poder retribuir fazendo algo, entendeu? E que através desse podcast, dessa conversa nossa, hoje a gente está muito unido, muito junto e através desse podcast vai acontecer coisas que a gente vai alcançar pessoas, vai poder ajudar muitas pessoas também. E eu acredito assim, Adrônico, porque é gratificante tudo isso, de saber que um dia nós estávamos em uma outra posição, né? Por isso que o nosso tema é do mundo para Cristo. Um dia nós encontrávamos no mundo, fazendo coisas erradas, fazendo coisas que não agradavam de verdade a Deus. Se nós tínhamos consciência ou não, esse talvez não é o método, o argumento. Mas hoje temos consciência de que o que eu fazia era errado. Então hoje eu estou nessa posição. Então hoje com o homem que eu sou, a pessoa que eu sou e tudo, eu vou levar o Evangelho para as pessoas. Porque eu sei que é o Evangelho que muda, é o Evangelho que transforma.
Então somos assim, somos homens, né, que estamos ali debaixo da cobertura de Deus, conhecendo a palavra dia após dia e levando a palavra de Deus em vários modos, né? Então, através do nosso podcast Metanoia, estamos aí para tentar mudar a mente das pessoas, transformar a mentalidade das pessoas, porque realmente é isso que muda, né? O que muda é a transformação de mentalidade, né? Que é o que aconteceu com a sua vida, do mundo para Cristo. O Adrônico era uma pessoa, hoje ele é uma outra pessoa. Hoje o Adrônico ele tem uma identidade. Então, com essa identidade, ele pode agora criar e mostrar a identidade de outras pessoas, de outros homens, de outras famílias, através de quem? Do Adrônico, com a testemunhança que ele tem em Cristo. Então, Adrônico, para fechar, eu gostaria depois que você olhasse ali para a sua câmera, mande uma mensagem de transformação de mente para todas as pessoas que vão ouvir esse podcast, os homens, mulheres, jovens, todas as pessoas, né? Vê aí o que Deus coloca no seu coração, olha ali, direciona para a sua câmera e deixa Deus te usar. Amém. Bom, digamos que eu aconselharia que as pessoas pudessem abrir o coração, né? E colocar um propósito na vida, um desejo no coração realmente de poder, de querer mudar e acreditar que é possível mudar, porque uma pessoa que, no meu caso, por exemplo, igual eu falei, uma pessoa que viveu no mundo das drogas, prostituição, do alcoolismo, né, de ter feito, acho que tudo aquilo do contrário que agradava a Deus, né, e um dia eu decidi tomar essa decisão, né, coloquei esse propósito no meu coração, porque Deus tem promessas para nós, tem propósito na nossa vida, nós também temos que buscar colocar, né, um propósito nas nossas vidas e buscar forças do Senhor para que isso venha acontecer. E isso que aconteceu comigo. Quando eu me ajoelhei, que eu busquei a presença do Senhor, eu falei: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor, eu preciso que algo seja feito na minha vida, algo seja transformado na minha vida. E a minha vida foi transformada em todos os sentidos, entendeu? Então, uma mensagem que eu deixo é: acredite em Cristo, acima de tudo, acredite em você e acredita que tudo pode, e você pode tudo naquele que te fortalece. Deus nos fortalece, e se você crer, você também pode mudar. Amém. Amém. Adrônico, muito obrigado. Ok, eu te agradeço de coração mesmo por ter participado desse podcast Metanoia. Não vai ser a primeira vez, né? Vai ter várias oportunidades aí. Nós vamos estar sempre conversando e agradeço de verdade. E para você que está aí, nos ouvindo, nos vendo, Metanoia é o segredo de tudo. Tamo junto. Transformação.